Então, em nosso ensaio na aula anterior, nós utilizamos o jar teste para determinar o pH ótimo de floculação. Então, encontramos o pH ótimo de floculação. Agora vamos encontrar qual a dosagem ótima do sulfato de alumínio em um meio com pH ótimo de floculação. Daí vamos dosar todos os vasos com alcalinizante para obter o pH de 5,7. Vamos usar a planilha a seguir. Então, lá atrás, nós já encontramos o pH de 5,7. Esse é o pH que nós vamos trabalhar com ele. Agora, nós vamos transferir esse pH para saber qual que vai ser a dosagem de sulfato de alumínio. Então, nós temos lá na nossa análise os vasos de 1 a 6. Nós temos todos eles, foi determinada a cor, nesse nosso exemplo, 40, o pH 5,3 da água bruta e o pH de ótimo 5,7. Então, eu vou colocar quantidade de variar uma solução de sulfato de alumínio, mas para garantir um pH de 5,7. E aqui nós temos a cor da água filtrada. Em regra geral, a floculação com sulfato de alumínio se realiza com pH baixo, que conduz à necessidade de correção da água filtrada. Então, a dosagem ótima de coagulante, no nosso cálculo automatizado, foi de 40 ppm. Então, 40 ppm foi a nossa análise. Como foi determinado mediante ensaio de coagulação, a quantidade de coagulante necessária para uma boa floculação da água a ser tratada, devemos calcular a vazão da solução de coagulante preparada numa tina para adicionarmos a água. Nesse nosso caso, temos que no ensaio de coagulação, a dosagem ótima foi de 40 mg por litro e a vazão da água bruta é 90 metros cúbicos por hora ou 25 litros por segundo. Então, para aplicarmos essa dosagem da ETA, nós temos um tanque de solução de 1000 litros. Utilizamos a seguinte planilha. Então, nós temos uma planilha automatizada também, onde nós temos aqui já o volume do tanque é 1000 litros. Nós vamos dissolver 25 quilos de sulfato de alumínio nesse tanque de 1000 litros, de 1 metro cúbico. O resultado vai dar uma concentração de 25 gramas por metro cúbico, ou 25 mil gramas por metro cúbico, ou 25 gramas por litro. A dosagem ótima do nosso jar teste foi de 40 miligramas por litro, e a vazão da água bruta de 90 metros cúbicos por hora. Adicionando na água bruta 144 litros por hora, ou 2,4 litros por minuto. Então, com essas características de quantidade de sulfato, eu devo colocar na minha água bruta 144 litros por hora da solução ou 2,40 litros por minuto da solução. Essa aqui é o meu resultado final. Para calibrarmos essa vazão, a tina de solução deverá ter um formato definido, que em nosso caso de simulação será calcular o diâmetro de 1 metro. Qualquer outra forma da estação de tratamento, eu devo fazer uma aferição e mudar a nossa planilha. Neste caso, com o sistema de dosagem operando, mede-se o tempo para atingir um determinado espaço no piezômetro. Nessa simulação marcou 1 centímetro e foi obtido o tempo de 196 segundos, ou 3 minutos e 15 segundos. Aí nós utilizamos a seguinte tabela. Eu tenho que minha tina tem 1 metro de diâmetro. Tem uma área de 0,79, eu estou dosando 2,4 litros por minuto. Então eu vou lá e calibro na altura de 1 centímetro e eu calibrei um tempo de 196 segundos, o que corresponde a 7,84 litros ou 2,4 litros por minuto. Essa daí está calibrada, portanto, a minha vazão. Entre com o tempo para ter altura no dispositivo, ajuste a bomba para mais ou menos, a depender da altura obtida. Eu vou entrar com 195 segundos e 1 centímetro. E a regulagem da vazão é feita por meio de ajuste do hidrogentor, Venturi ou bomba dosadora.
No caso aqui, nós temos um Venturi, um sistema de dosagem por Venturi. Em outros casos, nós temos bomba dosadora, então eu tenho que fazer essa regulagem observando na tina para chegar à dosagem, neste caso, de 2,4 litros por minuto. Para a dosagem do alcalinizante, o procedimento é semelhante e utiliza-se essa tabela a seguir. Então, tanto para o sulfato de alumínio, como para a cal, o ajuste da solução, o preparo da solução, é feito por meio automatizado e, no caso nosso, a nossa vazão, o nosso tanque é também de 1 metro cúbico, o cal dissolvido foi 10 quilos e, para a calibração, o processo é semelhante. Nesse caso, utilizamos, em vez de 1 centímetro, usamos meio centímetro e o tempo de 260 segundos. Daí, obtemos esse seguinte resultado. Um tempo de 260 segundos, nós temos um volume de 3,9 litros e a vazão de 0,90 litros por minuto. É a dosagem que nós estamos fazendo de alcalinizante. Aqui, portanto, resolvemos a questão 2. Ou seja, nós determinamos o pH ótimo da floculação e depois nós transferimos esse pH ótimo da floculação para determinar a dosagem de sulfato de alumínio. E tudo isso nós fazemos por meio de uma planilha automatizada para saber o resultado. Uma nota importante é que nessa fase de ajuste de dosagem e calibração, a ITA deve estar operando com as válvulas de descarga do decantador aberta. O fechamento se dará quando a dosagem correta do coagulante e do alcalinizante se fizer necessário. Então, eu estou fazendo o ensaio na minha estação de tratamento e eu só vou liberar para o abastecimento quando eu tiver com a dosagem completa. Aí eu passo para a minha fase de desinfecção. A desinfecção da água pode ocorrer por métodos químicos como cloração, dióxido de cloro e ozônio, ou por métodos físicos, como a radiação ultravioleta e a filtração por membranas. Então, eu vou fazer a minha desinfecção por método químico ou método físico. As formas mais comuns de desinfecção são ozonização, dosagem de hipoclorito, cloração e lâmpada ultravioleta. São as principais formas de fazer a desinfecção da água de abastecimento público. A ozonização é feita a partir do gerador de ozônio produzido a partir de oxigênio do ar ou cilindro de oxigênio. A dosagem de hipoclorito de sódio é feita diretamente na água. Nesta aplicação, o tempo de contato é fundamental para a manutenção do cloro residual, produzindo o ácido hipocloroso. Já a cloração da água consiste na dosagem direta de cloro gasoso. Na desinfecção por ultravioleta, a destruição do DNA de bactérias, vírus, esporo, algas e fungos ocorre no comprimento de onda de 254 milímetros, utilizando lâmpadas fluorescentes de vapor de mercúrio de alta eficiência, sem alterar as características da água pré-filtrada. Mas, em nosso curso, vamos nos concentrar na dosagem de hipoclorito de sódio, que pode ser por processo direto ou com o uso da eletrólise. O nosso hipoclorito de sódio comercial, ele tem uma concentração de 10 a 12%. O transporte é em tanques ou bombonas plásticas, possui baixa estabilidade e tem perda de teor, devendo ser utilizado em curto espaço de tempo, ainda que com devidos cuidados no transporte e armazenamento. Esse é o hipoclorito de sódio comercial. Nós temos a incerteza sobre o teor de hipoclorito armazenado e aplicado e dificuldade de obter cloro residual em ponta de rede. O hipoclorito de cálcio granulado e pastilha. Esse é obtido através da incorporação de hidróxido de cálcio com cloro. Tem a concentração de 65%, quando a concentração de hipoclorito de sódio comercial é de 10 a 12%. Apresenta frequentes quadros de entupimento do sistema de dosagem, alto custo, e a tecnologia utiliza o princípio da eletrólise da salmoura.
Então nós temos o uso do hipoclorito de sódio comercial, o hipoclorito de cálcio granulado, de pastilha, e geradores de cloro em loco, onde utilizo o princípio da eletrólise da salmoura. A dosagem da solução deverá ser feita com utilização da tabela a seguir. Então também nós dispomos de uma tabela para fazer a atividade de dosagem, para fazer o cálculo da dosagem. Ajuste da vazão de operação. Os mananciais superficiais, durante os diversos períodos do ano, apresentam um comportamento de vazão e altura de nível que afeta o volume bombeado em função da alteração da altura manométrica, sendo esta aumentada no período da estiagem e reduzida no período de chuvas, o que, em consequência, provoca um aumento de vazão no período de maior elevação de turbidez, daí a necessidade de ajuste de vazão para o valor nominal projetado. Então, o que ocorre é quando nós temos bombeamentos em condições de variação de nível, eu tenho sempre a variação da minha altura manométrica em função da elevação ou redução do nível do meu manancial. Nós temos que a vazão é uma relação entre a potência vezes essa constante 75 vezes o rendimento dividido pela altura. Então, obviamente, quando nós diminuímos a nossa altura, aumentamos a nossa vazão. Quando essa altura H2, ela é pequena, vai representar uma altura manométrica menor, em consequência, estou dividindo um quociente menor, eu tenho uma elevação de vazão. Então, eu tenho essa variação de vazão em função da variação da minha altura do nível do meu manancial. Ajuste de vazão da operação. Se o medidor de vazão é o calha-partial não estiver calibrado, a medição de vazão deve ser feita pelo método volumétrico. Será apropriado a vazão instantânea, que é suficiente para as operações de dosagem e regulagem de vazão afluente na ETA. Esta operação consiste no bloqueio da válvula de saída e medição da altura e do tempo decorrido para atingir esta altura em um tubo do piezométrico instalado na parte externa do tanque. Então, essa é uma medida que nós já ensinamos em aulas anteriores, onde, para me aferir a vazão da ETA, eu pego um volume conhecido, ou o decantador, ou o tanque de contato, ou um reservatório, meço o diâmetro e a vazão a ser medida, ela é calculada em função de níveis que se escolhem para se ver qual altura ele consegue fazer essas alturas, onde nós medimos o tempo de enchimento de cada altura dessa aqui. Sendo que, com esses tempos de enchimento, nós fazemos um cálculo da vazão para encher um espaço de 50 centímetros, 75, de 100 centímetros, 1 metro, nós colocamos aqui o tempo em segundo e ele vai me dar automaticamente as vazões e volume e velocidade. Então, para um exemplo, onde nosso tanque, nós tivemos 65 segundos para 50 centímetros, 95 segundos para 75 centímetros, 130 segundos para 100 centímetros, naquela condição, nós vamos ter aqui uma vazão média de 24,38 litros por segundo. Esta planilha será disponibilizada para o operador, que poderá utilizar no notebook ou no celular, bastando apenas anotar os 3 tempos para atingir os níveis de 50, 75 e 6 centímetros, e nós vamos obter automaticamente a vazão média da estação de tratamento para fazer os ajustes para que a dosagem seja correta em função da vazão e não em função da vazão estimada. O sistema de descarga de lodo. As ETAs são dotadas de um sistema de descarga manual de lodo, tanto dos procuradores quanto dos decantadores. A limpeza do decantador deve ser realizada quando a percentagem de remoção de cor ou remoção de turbidez for menor que 90%. Então eu faço este cálculo, onde a turbidez de água bruta menos a turbidez de água decantada, dividido pela turbidez de água bruta vezes 100, ela tem que ser menor que 90%.
Quando for menor que 90%, eu já tenho que fazer a lavagem dos filtros. Um filtro deve sair da operação para lavagem, isso, aliás, fazer a lavagem do decantador. Quanto à lavagem dos filtros, os filtros devem ser lavados quando a turbidez da água filtrada for maior que 1 unidade de turbidez. E a perda de carga, quando eu medir, entre 1,8 a 2,5 metros. Então, eu aplico esta regra para lavar o decantador e aplico esta regra para lavar os filtros. Como que eu faço para lavar o meu filtro? Primeira operação é fechar o afluente, por meio de bloqueio da comporta na saída da cara do decantador e deixar que a água atinja 10 centímetros na superfície do carvão. Então, a primeira operação é fechar a válvula que deixa chegar água no filtro. Quando eu fecho essa válvula, a água que está no filtro normalmente vai continuar filtrando, vai continuar saindo e ela vai, por equilíbrio com o tanque de contato, ficar no limite, aí cerca de 10, 15, 20 centímetros, no limite máximo do carvão antracito. Aí eu vou fechar o efluente do filtro. Fecho o efluente do filtro e com auxílio de escovão, vassoura, jato d'água, limpo as canaletas, parede do filtro, removendo toda a sujeira acumulada. Então fecho a entrada, fecho a saída, depois que a água está no limite mínimo, aí eu passo a fazer a limpeza com jato de água. Na sequência, proceder à lavagem superficial com forte jato de água em todo o leito de carvão, revolvendo toda a sua superfície. Aí eu vou abrir a descarga 1. Quando eu abro a descarga 1, essa descarga ela é para receber a água de contracorrente que vai passar por aqui e vai cair na canaleta para fazer a lavagem. Eu abrir a reversão. A princípio, tenho que abrir a reversão muito lenta, não posso abrir a reversão, ou seja, a água de lavagem, de forma rápida. Caso ocorra a bolha de ar, o registro da reversão deverá ficar semiaberto, até o desaparecimento dessas bolhas, em seguir, abrir totalmente esse registro. No caso, essa água de lavagem, ela pode vir de um reservatório, pode vir por uma bomba, ou pode vir dos outros filtros, no sistema de que um filtro lava o outro. Mas, em qualquer caso, eu tenho que criar um princípio de abertura lenta da reversão. Então, eu faço a abertura da reversão. Esperar que a água de lavagem se apresente límpida, livre de flocos, é notar o tempo. Geralmente, o tempo não deve exceder a 10 minutos. Aí eu abro a descarga 2. Essa descarga 2, ela é a descarga que vai me dar a saída do fundo do filtro, para que toda a água que ainda não, algum resquício remanescente de sujeira que ficou no filtro, ela vai sair por essa descarga 2. Abrir o efluente, eu vou abrir o efluente para ir para a água, para começar a fazer a operação do filtro. Fechar a descarga 2, que é essa descarga que do fundo falso. Com o filtro 10 centímetros acima da canaleta, eu abro o efluente do filtro, que ele estará